Olá, amados irmãos, irmãs, amigos e todos que me ouvem e que vão ouvir e assistir esse vídeo. Eu estou fazendo uma exposição da Palavra de Deus, das Escrituras. No vídeo anterior, estou falando sobre o livro aos Gálatas. E no último vídeo eu falei do capítulo 1, do capítulo 2, e agora eu vou falar do capítulo 3. O sentido deste tema do que eu estou falando é da justificação pela fé, só que agora nesse capítulo 3 eu vou falar a fé ou o cumprimento da lei, né? Quero começar a introdução para não ficar um vídeo muito extenso e também quero também falar assim que nós que somos ouvintes da palavra de Deus, das Escrituras, das Santas Escrituras, eu quero que você acompanhe junto comigo com a sua Bíblia, acompanhe naquilo que eu estou falando. Vamos ser analisadores das Escrituras e da palavra do Senhor, porque assim nós não vamos ser enganados pelos falsos ensinos que muitos têm apresentado por aí. Então eu quero me basear aqui. Então o tema desta mensagem é o fé ou o cumprimento da lei, né? Fé ou o cumprimento da lei. Então diz assim, ó. Paulo começa a fazer a introdução, falar assim, disse, o versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos, o qual foi exposto Jesus Cristo. Então, dá uma breve introdução do que estava acontecendo com a igreja de Gálatas. Gálatas era uma igreja constituída por judeus, o qual esses judeus estavam, vamos dizer, se apostatando da fé, voltando-se aos regimes da lei, vamos dizer, da lei cerimonial, né? Eles estavam voltando às práticas da circuncisão. Já expliquei no último vídeo que a circuncisão foi a forma do pacto que Deus fez com Abraão, que todos aqueles que eram nascidos de Israel, nascido em Abraão, que eram da descendência do povo de Israel, que seja escravo, que seja, todo homem era circuncidado. Então, estava voltando a essa prática. Só para dar essa introdução, para nós podermos entender o que... Então, aqui Paulo, ele vai dizer, olha, insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou, né? Aí Paulo, nesse texto, vai dizer, olha, eu já não expus para você o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. É o versículo, se quiser saber isto, que vos recebeste o Espírito, não por obras da lei, ou para pregação da fé. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, irmãos, e quem está me ouvindo, ó, de forma alguma eu quero aqui anular a lei. Não, de forma alguma. Principalmente a lei moral. A lei moral, ela está dentro do plano de Deus, né? Por que veio a lei, né? A lei, ela veio lá no Êxodo capítulo 20. A lei moral, né? Tá lá o decálogo, a lei dos 10 dos mandamentos de Deus. Só que antes de vir a lei, o pecado já estava no mundo, estava no homem, porque o homem transgrediu os mandamentos de Deus. E por esse motivo, não havia lei antes do Êxodo 20. Então, neste caso, existia a lei moral, que era a lei moral de Deus. Então, se você perguntar para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca conheceu a Deus, nunca teve intimidade com as Escrituras, se você perguntar para ele que desobedecer pai e mãe, ele vai dizer que é pecado. Se você perguntar para ele que trair a sua esposa é pecado, ele vai falar por quê? Porque nós já nascemos com a lei moral. Então o que estava acontecendo aqui, eles estavam voltando aos regimes da lei cerimonial, que era a questão da circuncisão. Então Paulo vai dizer assim, ó, vós sois insensatos,
tendo começado no Espírito, quer dizer, eles aceitaram a Cristo, aceitaram que essa lei cerimonial não existe mais, então eles estavam voltando a cabeça agora na carne. Será que vos tenhas parecido tanto? Com isso também foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito opera milagres entre vós. Acaso Pai faz parte da obra da lei ou da pregação da fé? O versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi imputado com justiça. Com justiça, sabeis, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Quero explicar isso. Porque Paulo está colocando essa questão. Obedecer a Deus pela fé ou obedecer a Deus pela lei? Por quê? Porque Paulo está colocando aqui que Abraão ele foi justificado pela fé, não pela lei, né? Porque em Abraão não existia lei ainda, mas sim existia a lei moral. Então, quer dizer, Abraão ele creu em Deus pela fé. Porque Hebreus 18, quando fala lá da galeria dos heróis da fé, aos hebreus vai falar sobre isso, né? Que Abraão, ele creu em Deus pela fé. Então diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo do 8 ao 11. Ó. Pela fé, sendo chamado, obedeceu e indo para o lugar aonde receber a herança. E saiu sem saber para onde ia. O versículo 10. Pela fé habitou numa terra da promessa, como uma terra alheia, e mandado em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele a promessa. O versículo 11. Porque a esperança da cidade e que fundamenta os artifícios, os construtor de Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude e conceber e deu já fora da cidade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Então o que quer dizer? Abraão, Deus chega para Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão, ele creu pela fé. Então Paulo está dizendo assim, todos que são filhos de Deus são filhos de Abraão, porque nós cremos em Deus pela fé, né? Nós não vimos Deus, mas nós cremos ele pela fé. Então, por isso que Paulo vai dizer, ó, sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. O versículo 8, ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciando primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai do meio da sua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação, né? Então, nesse momento aqui, não havia lei ainda. A lei ainda não tinha exposta, como ela só veio lá em Êxodo. Então, aqui havia uma lei moral. Então, o versículo 9, de sorte, os que estão na fé são benditos, crentes em Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito é aquele que permanece todas as coisas que estão escritas no livro da lei para participá-las. É evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Todos aqueles que quer ser justificar diante de Deus pelas obras da lei é maldito. Por quê? Porque a lei, ela não tem força. A lei, ela não tem força de justificar o homem. Porque Paulo vai dizer em Romanos, olha que coisa interessante. Olha interessante. Romanos capítulo 3, do 20 ao 26. Pois por isso nenhuma carne será justificado diante dele pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento do pecado. Então o que acontece? Deus ele fez esta forma de colocar lei em Êxodo 20, para quê? Para frear o homem, para frear a humanidade. Por isso que ele diz assim, ó, pela a lei vence o conhecimento do pecado.
Porque a lei, ela nos mostra o pecado. E a graça não, a graça ela nos justifica diante de Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, porque pela lei, ninguém era justificado diante de Deus. Mas nós somos sim justificados por Cristo Jesus. Então, quem se garante pela lei para ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Quando Paulo está dizendo aqui as obras da lei, ele está dizendo em questão da lei cerimonial. Lei cerimonial. No Velho Testamento, tinha que se apresentar alguma coisa diante de Deus, um animal, um sacrifício diante de Deus para ser justificado o seu pecado. Hoje não. Nós temos Cristo Jesus que nos justifica diante de Deus pelo meio de Cristo Jesus. Aí vai dizer assim, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, todos sobre todos que creem, porque não há diferença sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo assim? Que ninguém será justificado diante de Deus, mas agora nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela lei, a lei ela me mostra o pecado. A lei ela me condena diante de Deus, mas agora em Cristo eu sou justificado diante de Deus. Por isso que Paulo aqui vai dizer assim, ó, porque todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito é aquele que permanece, todas essas coisas estão escritas no livro da lei. O 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O 12, ora, a lei não se baseia na fé, mas quem fizer essas coisas viverá. O versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito, maldito todo é aquele que é pendurado no madeiro. Então por que Paulo está dizendo aqui no 13 aqui? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito por nós. Quer dizer, Cristo morreu no madeiro por nós. Ele foi o cordeiro vivo, ele foi o sacrifício vivo, né, que morreu por nós. Todos aqueles animais que eram mortos, que era lá a lei cerimonial, aquilo era uma sombra do que havia para o futuro. E hoje, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício para ter um mérito de Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim, que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque as obras, ela não nos justifica, nós somos